Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para dar início a mais um culto na casa do Senhor. Senhor, Deus amado, Pai querido, Deus, neste momento, Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, por mais um dia, Pai, o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de podermos cultuar e adorar o Teu nome. Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, receber cada louvor, cada palavra, Pai, que vai ser entoada neste lugar, que o Senhor possa vir, Senhor, guardar, Senhor, aqueles que estão se deslocando, Senhor, até a Tua casa, aquele que está vindo dirigindo, aquele que está vindo a pé, que o Senhor possa vir guardar, Senhor Deus, até eles chegarem aqui, Senhor Deus, e adorar o Teu nome. Senhor, abençoa o início ao término desse culto, Pai, que todo louvor, que toda palavra, Senhor Deus, testemunho, possa nos ser para Ti, que o Senhor possa me receber, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A nossa irmã Maria José Eduardo está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos usar o número 186. 6. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, eu andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor, e
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Amém? Fala assim. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos filhos. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 cartas, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei na mão, meu servo, para que eu cures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra. Pelo que deverás, notai, peço-vos, e veis que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Varpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficará purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Amém, irmão? Só até o 12. Aqui fala, irmão, vamos aceitar. Fala sobre a lepra de Naamã, irmãos. Ele sofria vários tempos já dessa lepra, mas
não ferida, mas a lepra está nos separando de Deus, daquilo que está nos fazendo entristecer o coração de Deus. E às vezes Ele quer que nós façamos algo e nós retrucamos, não queremos fazer. Naamã foi mandado mergulhar no rio sujo, mas às vezes o Senhor Ele manda eu falar com alguém, talvez Deus Ele manda eu fazer algo na casa do Senhor, ou fazer algo lá fora e eu não quero, mas através disso, se eu fizer o que o Senhor manda, Ele vai me curar do que eu preciso, né? Então os irmãos ficam com essa palavra, eu disse dessa palavra, que às vezes o Senhor Ele quer nos purificar de algo, nos limpar de algo, mas não é através de uma oração de minha irmã, não é através de uma oração do profeta, é através da minha atitude, da minha transformação que eu tenho que fazer. Amém? Então fica com essa palavra para a nossa meditação, que os irmãos meditem, e eu vou começar a já dar algumas oportunidades para os irmãos. Amém? A nossa irmã Gabriela está com oportunidade. Amém? Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus está deixando em Salmos, o versículo. Glória a Deus. Salmos 46. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se transvaneceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? E assim essa oportunidade as falam do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A missionária Baceira com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Adoramos Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor me deu para eu estar mais uma vez na casa do Senhor. Quero falar para a igreja que eu estou bem, à vista do jeito que eu fiquei, eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, Deus tem orado com o Senhor, tem falado com o Senhor, porque muitas pessoas acham que o servo do Senhor fica doente, né? Fica com enfermidade porque não está em pecado, né? Mas não é dessa maneira, porque a palavra do Senhor diz que Ele cuida de nós, mas as coisas vêm, né? As ciladas do inimigo, as enfermidades vêm, mas é para nós termos mais confiança em Deus, para nós estar mais junto de Deus,
para nós estar mais apegado a Deus, confiando no Senhor. Aleluia. Eu acredito que seja dessa maneira, porque a palavra do Senhor não mente, ela é verdadeira. Né? Então eu creio dessa maneira. E eu lendo a palavra do Senhor, aqui em Jeremias 15, né? Vou ler aqui uns versículos somente, porque eu estava lendo e fazendo referência, fazer referências a uma palavra muito abençoada. Em Jeremias 15 diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lançando-os de diante da minha face e saíram. E aí vamos lá para o 11. E a palavra do Senhor aqui no mesmo capítulo diz assim: disse o Senhor, de certo que se for estabelecido para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplica. Porém, alguns pode alguém quebrar o ferro e o ferro do norte ou do aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não te arrebates por tua longanimidade. Sabe que teu amor, por amor de ti, tem sofrido afrontas, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Amém? Esta palavra é o capítulo de Jeremias, é o 15, ele é longo, mas eu lembro essa todinho, né? Mas é longo, e as referências que vem para essa palavra para nós, né? É que aquele povo estava pecando muito, aquele povo estava pecando, e foi alguém falar com o Senhor, pedir ao Senhor para aquele povo, parar o sofrimento daquele povo. Mas o Senhor falou, né? Ainda que viesse Moisés, ainda que viesse outros, né, profetas, para pedir que aquele povo não parasse de sofrer, não estivesse sofrendo, né? E mesmo assim ele não sarava aquele povo, né? E a palavra do Senhor aqui, pelo que eu entendi, né, é que a gente, nós, servos do Senhor, não podemos estar pecando hoje, então amanhã agora não pecado de novo, né? É por isso que muita gente passa por essa situação e acha que quando uma pessoa, um servo do Senhor, está com uma enfermidade, acha que está no pecado. E é para nós ler a palavra do Senhor e receber a palavra do Senhor, saber entender, saber compreender a palavra do Senhor. Se não souber, se não estiver entendido, peça ao Espírito Santo que Ele vai nos mostrar. Amém, meus irmãos? É uma palavra muito bonita, muito boa, muito edificante para a nossa vida, né? É a palavra do Senhor. Se nós lermos a palavra do Senhor, não é só ler um versículo e deixar para lá, não. Se nós lermos a palavra do Senhor, um versículo, e nós não tivermos entendimento ainda, vamos para o outro na frente
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estou feliz por estar mais uma noite na casa do Senhor. Amados, antes de louvar o Senhor hino, eu gostaria de anunciar uma campanha que vai ser feita na igreja, né, a partir do dia 10, não sexta-feira que vem, a próxima sexta-feira. Será 7 sextas-feiras. Pedi permissão ao pastor, o pastor me autorizou. Se assim for da vontade de Deus, eu estarei à frente dessa campanha. Se Deus me mandar dar a direção para outras pessoas, eu estarei dando, conforme a direção do Espírito Santo. O Senhor já colocou um tema no meu coração. O Senhor já colocou todos os pregadores no meu coração. Já falei com 5 pregadores, 5 já confirmaram a presença. Tem mais 2 que eu preciso confirmar a presença. Por que eu já estou anunciando desde já? Para que a igreja esteja ciente que a partir de sexta-feira, dia 10, nós vamos começar uma campanha aqui. E eu gostaria que toda a igreja estivesse presente. Porque isso, irmão, essas campanhas é justamente para animar a igreja, despertar a igreja, fazer o povo vir para a casa do Senhor, né? No domingo estarei anunciando também até o dia da campanha. Estou falando hoje para você já começar a anunciar, convidar os seus parentes, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, os irmãos que você sabe que está fraco na fé, um vizinho, você convide. Já está convidado os pregadores, são homens e mulheres de Deus, porque eu não faço nada sem a direção de Deus. Fui orando e as 4 mulheres, o que eu falei, elas já confirmaram para a glória de Deus. Agora estou confirmando com 3 homens. Também com a permissão do pastor, eu pedi autorização para estar chamando levitas, para estar tocando nesses 7 dias da campanha, né? Para Jesus, manda ele que seja alguém para tocar um violão, porque a gente tem tanto instrumento, mas não temos tocadores, né? E para a glória de Deus, assim que eu fiz o apelo, com a permissão do pastor, né, para estar tocadores de outras igrejas aqui, pastor me permitiu, assim que eu fiz o apelo, a pessoa na hora falou: só vou confirmar com o meu pastor, porque neste dia não tem culto na minha igreja, mas de mim mesmo eu já aceito o convite. Então, irmão, tudo que for feito aqui é para a glória de Deus e com a direção de Deus. Essa campanha o Senhor já colocou no meu coração, ó, faz tempo. Só que eu estava: Jesus, eu tenho que estar à frente, para mim estar à frente, eu preciso chegar no horário. Primeira coisa, né? Porque eu trabalho também. Primeira coisa, eu preciso estar no horário. E outra, eu não posso falhar. Não posso aceitar convite para pregar em outra igreja se eu estou à frente de um trabalho, né? Então eles estavam me segurando. Mas quando começou o negócio, não, todo impedimento sai e tudo vai ser feito para a glória de Deus. Então desde já vocês já estão avisados. A partir do dia 10, não sexta-feira que vem, a partir da outra sexta-feira, vai ser 7 sexta-feira consecutiva, irmão. Então você faça um propósito com Deus. Deus não vir às 7 sexta-feira. Eu quero que o Senhor use os pregadores para falar comigo, para me animar, para me levantar, para trazer resposta, para trazer confirmação. E eu creio, irmão, se você vir para adorar, o Senhor vai falar contigo e você vai sair diferente deste lugar. Como eu disse, são pregadores que eu convidei e que eu acho que nunca vieram nessa igreja, né? Eu só vou dar o tema, irmão. Se eles quiserem pregar no tema, amém. Se Deus der outra palavra, amém. Porque Deus sabe a necessidade da igreja. Amém? Toda igreja entendeu? Amém. Então domingo tem mais gente aqui, eu vou avisar novamente, porque eu creio que essa campanha vai ser uma bênção para a glória de Deus. Por quê, irmão? Porque é você que está na frente? Não. Porque tudo está sendo na direção de Deus. Amém, amados? Então vamos se levantar, não vou cantar não, só vou fazer uma oração e nós vamos continuar o culto para a glória de Deus. Então todos já estão convidados para a campanha que vai se iniciar. E assim que o cartaz ficar pronto,
está aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor, amém? Nós estamos culto de cura e libertação. Cura e libertação precisa de algo. E só encontramos esse algo no Senhor Jesus. Eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e o 60. Como nós estamos no culto de cura e libertação, nós vamos precisar de cada dia se render ao Senhor. E apedrejado Estevão, e invocado, e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não imputa esses pecados. Tendo dito isso, adormeceu. Amém? Irmãos, nós podemos orar por as pessoas, podemos fazer algo, sim. Mas se eu quero ser liberto, se a igreja quiser ser liberta, ela precisa perdoar. Ela precisa perdoar. Se você não perdoar, porque Estevão está passando por uma situação nos seus últimos minutos ou segundos de vida, morrendo apedrejado por fazer a obra de Deus. Mas é um homem que não foi chamado. Muitas das vezes a pessoa vem com preocupação por chamado, eu fui chamado. Não, Estevão foi escolhido para trabalhar na assistência social. Estevão foi escolhido mais 6 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e muitas das vezes olhamos assim: ah não, é só entregar. Não, a assistência social era homem cheio do Espírito Santo. E esse homem, depois de cheio de ali que foi escolhido, ele não ficou dizendo, esperando que alguém prometesse alguma coisa para ele, para depois ele começar a fazer. Quando precisou, Estevão estava lá. Diz: olha, precisamos escolher 7 varões no meio de nós, cheios do Espírito Santo. Estevão já estava preparado. Daqui a pouco Estevão começa a fazer a obra, algo começa a movimentar, algo está se rendendo ao Senhor, os espíritos imundos estão saindo, filha está sendo curada, o adversário realmente vai se levantar quando o homem ou a mulher de Deus se dispõe a fazer a obra. Mas Estevão tinha uma coisa, porque senão não vem com essa história que você é cheio do Espírito Santo, cheio de água por dentro. Estevão tinha algo diferente dentro dele, porque na hora que Estevão está nos seus últimos segundos de vida, Estevão vai clamar com alta voz: Pai, não imputa esse pecado sobre eles. Como é que está você nesse momento? Como é que está eu? Como é que está a igreja? Quem é que foi que atingiu pedra nessa manhã ou nesse dia de hoje? Depois de ela dizer: o Espírito Santo está fazendo. Para o Espírito Santo fazer, para que eu seja liberto, eu preciso perdoar. E ainda tem mais: se eu quiser morar no céu, posso até ficar por aqui, posso cantar, posso fazer o que eu quiser, mas se eu quiser morar no céu, eu preciso aprender com o homem. Eu preciso aprender com Estevão. Mas vamos ver lá em Salmo. Por quê? Porque precisamos falar. Ele não traz para o seu dia, traz para você. Falar de Estevão é fácil, mas fica 1 minuto de Estevão agora. Viu um segundinho de Estevão, você que está aí, nós que estamos aqui em cima do púlpito, sendo apedrejado por fazer o bem, por fazer algo para Deus. Aí ele diz: Senhor, eu quero ir morar contigo. Estevão tinha visto o céu aberto. Por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Estevão, para poder ver a glória de Deus, o Senhor se tem sondado o coração de Estevão, como está sondando o coração de cada um nessa noite. O Senhor está sondando o meu e o teu coração nessa noite, para saber o que é Ele. Eu creio. Aleluia, Jesus. Queremos resposta de Deus. Irmãos,
mas vamos ter certeza que naquele grande dia vamos ter condições de se apresentar diante de Deus e de dizer: ei, bem-vindo, meu Pai, está preparado. Amém? E assim agradeço esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como que é o nome do irmão? Paulo, seja bem-vindo. Como que é que vai receber o nosso irmão Paulo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fica à vontade. Amém? Fica à vontade na casa do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O ciclo de oração, irmãos, vai estar se preparando para estar louvando agora. Depois a nossa irmã Giovana vai estar louvando. Não é dízimo agora não, tá? Não é oferta. O ciclo de oração vai estar louvando, depois eu vou chamar outra pessoa para estar louvando para dízimo de oferta. Amém? Ciclo de oração. Círculo de oração, Senhor, nós convém da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pensou, Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sou Deus.
Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas
porque Ele é fiel a nós. Então nós devemos ser fiel ao nosso Deus. Amém, irmãos? Então, nesse momento chegou o momento de você ofertar, de ir para a oferta na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, oferte, irmãos. A casa do Senhor precisa. A casa do Senhor depende da nossa oferta, depende do nosso dízimo. Ah, mas eu não trouxe dinheiro. Então o QR Code. O QR Code você pode abrir a câmera e apontar o QR Code e chamar a direção. Amém? Oferte que o Senhor colocou no seu coração. Porque a casa do Senhor precisa. E a palavra do Senhor fala: se você ofertar de coração, você prova, Ele vai abençoar a sua casa, encher até transbordar. Amém? Malaquias 3:10 fala sobre isso. Então faça a prova do Senhor. Mas é aquela questão, irmão, se você tem fé, eu só tenho esse pouquinho, eu vou dar porque eu sou da abençoar. Então, se você tem fé para isso, dê. Se não, deixe para comprar o que você precisa, porque o Senhor está vendo a situação. Amém? Nesse momento, a nossa irmã Giovana está com a oportunidade de estar louvando. E o nosso irmão Valmir vai passar a salva. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? As palmas louvam ao Senhor para receber a nossa irmã Giovana. Cumprimento a nossa parceira. Amém. Eu vou estar cantando a canção do Itaia. Amém, Jesus. Vou estar cantando Isaías 5. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Salve, beijamos o nome do seu Pai, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Soldados somos de Jesus, e caminhões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está.
Desde já eu agradeço a oportunidade de tudo que você diga. Irmãos, domingo nós temos escola bíblica dominical. Tá? Venha para a escola bíblica aprender. Nós estamos num tema super importante que é sobre o Espírito Santo. Então venha. Então depois desse tema tem um outro melhor ainda. Só para você ficar com vontade, é sobre corpo, alma e espírito. Então é a continuidade. Então não perca, irmãos, é importante você vir aprender. Nós temos que sentar para depois ensinar. Né? Se eu não sei para aprender, eu não posso ensinar. Então eu tenho que primeiro sentar, aprender para depois ensinar. Amém? O professor está na sala de aula, ele precisa passar o quê? Por uma faculdade. Né? Se ele fazer uma simples faculdade, ele vai estar numa sala simples. Aí se ele fizer a faculdade, se ele fizer a graduação, aí ele já muda o patamar. Então, se eu venho para a escola bíblica, se eu venho para o culto de doutrina, eu estou aumentando o quê? O meu conhecimento para Deus. Conhecendo mais de Deus. Então, bem é importante. Domingo, às 8 horas da manhã, nós temos a escola bíblica. Na terça-feira, nós temos o culto de doutrina às 7h30 até as 9 horas. Irmãos, não passa, não vai até 10 horas. É 9 horas, mais tardar, 9h01, 9h02, 9 horas até encerrando. Então venha, é importante você aprender, amém? Agora a palavra está com o presbítero Arnaldo ou Arnaldo, amém? Tem até as 9h25, 5 minutos para o pastor. Só todo mundo com a paz de Jesus. Primeiramente, com fé em Jesus, não vai agradecer. Se nosso Deus é poderoso no nome de Jesus, mas esse dia for de vida, nosso Deus está me concedendo e pelas bênçãos na recebida sobre a minha casa e a minha família. Amém? Quero meditar na palavra sagrada ungida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que em Romanos capítulo 5, amém? Amém. Dos meus irmãos. Romanos capítulo 5, sagrado ungido, meus irmãos e minhas irmãs, aqui versículo, somente 2 versículos, amém? Sagrados ungidos, versículos 3 e 4, amém? Olha a Deus, aleluia. Glorificado e bendito seja o nosso Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Todos os meus irmãos e minhas irmãs encontraram, amém? Amém? Diz assim, Romanos capítulo 5, no versículo 3, diz assim, meus irmãos e minhas irmãs, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Amém? Quero permissão, não posso fazer uma oração antiga, amém? Que eu mesmo, meus irmãos, para nossa fé, meus irmãos, eu sou posso, sim, eu sou tão pequenininho, mas tudo aqui é para a glória do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração ungida com toda a fé, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido, eu entro, Pai querido, aqui diante da presença do Senhor, ó meu grande Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, primeiramente, Pai, eu te peço que o Senhor esteja, em nome de Jesus, meu Deus, me perdoando por tudo que sem querer que eu falei, Deus, transgredi, pequei, no dia inteiro de hoje até agora nessa noite, Pai. Deus, dentro da minha casa, dentro e fora da casa do Senhor, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Deus, eu sei, Deus, que eu sou tão pequenininho, cinza, pó, mas em nome de Jesus eu te peço, Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, Pai, Deus, por
Deus, em nome de Jesus, eu peço, dá autoridade e do poder e dá unção forte do Espírito Santo. Meu Deus, assim, Pai, eu faço esta oração ungida, crendo que as suas mãos estão estendidas, Deus, em nome de Jesus, para abençoar com toda a sorte de bênção. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os meus irmãos, as minhas irmãs, podem se aceitar comigo? Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 3, diz assim, nesse versículo 1, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meus irmãos e minhas irmãs, quando está tudo bem na nossa vida, quando na nossa caminhada ungida com Cristo está tudo bem, é fácil nós adorarmos o nosso Deus, nós glorificarmos o nosso Deus, mas o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, está falando hoje nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, comigo e conosco, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, está requerendo de mim e de todos nós, hoje nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que nós venhamos glorificar, não somente quando tudo vai bem, mas Deus, Ele quer nos ver, Deus, Ele quer, meus irmãos e minhas irmãs, me ver e nos ver adorando Ele e glorificando Ele com o coração humilde, quebrantado do profundo da nossa alma, quando também tudo vai mal. Meu Deus. Quando tudo vai mal na sua caminhada com Cristo, quando o próprio Cristo ou o próprio Deus está provando a sua fé, Aleluia. aí é que Deus Ele quer ver, aí é que Deus Ele quer ver se você é um adorador, uma adoradora, ou se você não é. Quando tudo vai mal, quando Deus está ali, ó, provando a sua fé e provando na fornalha de fogo, aí Deus Ele quer ver se você é mesmo servo dele ou servo dele. Aí Deus Ele quer ver quando tudo vai mal, quando Ele prova a sua fé. Aí Deus Ele quer ver qual é a sua reação, se você vai glorificar ou se você vai murmurar, se você vai ser fiel a Ele ou se você não vai, se você vai continuar adorando ou se você não vai. Quem sabe Deus Ele tem provado a sua fé. Mas por que Deus Ele te prova? Porque tem um versículo, meus irmãos e minhas irmãs, na palavra ungida do nosso Deus, um versículo sagrado ungido, que também diz que Deus Ele prova, Ele corrige aquilo que Ele ama. Se Deus Ele tem te provado, ou se Deus Ele tem te provado, Ele tem provado a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, vamos glorificar, porque Deus, através da aprovação, Deus Ele está o quê? Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes nos lapidando, nos moldando, nos santificando, nos purificando, nos acertando, nos endireitando. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós, eu e todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos o que? O barro. O nosso Deus, Ele é o que? O nosso Deus. Então não é em vão que Deus Ele tem te provado. Deus Ele tem te provado, sabe por quê? Meus irmãos e minhas irmãs, porque vocês, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós aqui somos vaso ungido valoroso. Você, meu irmão, minha irmã, é um vaso ungido que lá na frente Deus Ele quer te usar e quer te usar na autoridade, na unção e no poder do Espírito Santo. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs,
queremos descer na casa do oleiro, nós não queremos buscar, nós não queremos clamar, nós não queremos orar, nós não queremos interceder. Então o nosso Deus, Ele sabe como trabalha. Deus, Ele sabe como trabalha no vaso dele. Deus, Ele sabe. Então o nosso Deus, Ele permite as provações, meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes, para que nós venhamos a descer na casa do oleiro, ali na oração ungida, no clamor ungido, na súplica ungida, na intercessão ungida, e através da oração ungida, Deus, Ele vem e derrama a unção forte do Espírito Santo sobre a sua vida, porque lá na frente, Deus, Ele quer te usar. Ele quer te usar no poder, na autoridade, na unção forte do Espírito Santo para cuidar, para libertar, para desfazer as obras de Satanás, que é o nosso adversário. Aleluia, Jesus é espiritual. É que diz, meus irmãos e minhas irmãs, sabendo que a tribulação produz perseverança ou a paciência, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a tribulação ou as provações que o nosso Deus, Ele permite sobre a minha e sobre a nossa vida, na verdade é um trabalhar sagrado, ungido do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, sobre a minha e sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quando Ele está te provando, Ele tem um objetivo, Ele tem um porquê. Através dessa dor, dessa provação que você está passando, meu irmão, minha irmã, qual é o objetivo do nosso Deus? Deus, Ele está permitindo essa dor, esse deserto, essa seca, essa escassez. Por quê? Porque Deus, Ele está te ensinando a esperar nele com paciência. Deus, Ele está te ensinando o quê? Que a bênção dele, que a promessa ungida dele vai se cumprir na sua vida. Meu irmão e irmã, não é no seu tempo, não é na sua hora, mas é no tempo dele. Quando chegar o momento certo que Deus, Ele contemplar, em nome de Jesus, do alto dos céus, que você, meu irmão e irmã, está preparado e preparada. Aí Deus, Ele vai estender a mão dele poderosa, e quando Deus estender a mão dele poderosa, em nome de Jesus, não vai ter diabo, não vai ter inferno que vai poder impedir, porque aquilo que Deus te prometeu, em nome de Jesus, vai se cumprir. Aleluia! Mas Deus, É verdade. o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, está me falando e nos falando hoje nessa noite, que muitas das vezes também as provações ou a tribulação é o que na nossa vida? É o nosso Deus, que é o nosso oleiro. Nós somos o barro na mão do oleiro. É o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, tratando na nossa vida espiritual. É o nosso Deus alicerçando, estruturando, tratando a nossa vida espiritual. É o nosso Deus, que é o nosso mestre, em nome de Jesus, nos ensinando através da provação, através de Deus provando a sua fé. Deus está te ensinando a esperar nele com paciência. É o nosso Deus te ensinando que as coisas de Deus, que as promessas ungidas que Deus te fez, vai se cumprir, em nome de Jesus, na sua vida, meus irmãos e minhas irmãs, nas nossas vidas, na nossa família, em nome de Jesus, no tempo dele. E aqui também diz, ó, Verdade, Senhor. Aleluia. que a perseverança ou a paciência produz a experiência. Meu irmão, minha irmã, tem crente servindo ao Senhor, servo do Senhor,
serva do Senhor somente querendo milagre. Mas é de qualquer forma? É de qualquer maneira? Não é. Porque aqui diz, meus irmãos, meus irmãos, que a paciência produz a experiência. Quem sabe você entrou aqui hoje nessa noite e você tem vivido dias de dores que têm sido totalmente diferente daquilo que o nosso Deus, em nome de Jesus, te prometeu. Mas Deus, em nome de Jesus, manda te falar, meu irmão, minha irmã, não coloque a sua mão onde não é para você colocar. Se você tem esperado no nosso Deus, em nome de Jesus, com paciência, continue nessa postura, continue nessa postura, continue na obediência, continua esperando no nosso Deus, em nome de Jesus, com paciência. O momento certo, o tempo certo do nosso Deus te abençoar. Sabe por quê? Porque através, meu irmão, minha irmã, de você continuar nessa postura, esperando no nosso Deus com paciência, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, você vai ter, através da sua paciência, meu irmão, minha irmã, você vai ter uma grande experiência de milagre do nosso Deus. Porque ali em Efésios, capítulo 3, no versículo 20, diz a palavra do nosso Deus que o nosso Deus é poderoso para nos abençoar, podem daquilo que pedimos e podem daquilo que pensamos, mas para que Deus ele possa honrar a sua fé, é de qualquer jeito, é de qualquer maneira, é você querendo tomar a frente de Deus, é você querendo colocar a sua mão onde não é para você colocar, não é dessa forma, não é dessa maneira. É noite, meus irmãos e minhas irmãs, que em nome de Jesus, que o nosso Deus está me corrigindo e nos corrigindo, porque Ele me ama, porque Ele nos ama, porque Ele quer me abençoar, porque Ele quer, meus irmãos e minhas irmãs, nos abençoar. Portanto, fica nessa postura, continua esperando em Deus, em nome de Jesus, com paciência, porque Deus ele não perdeu o controle, meu irmão e irmã, da sua vida. Deus está na frente dessa guerra, Deus ele está no controle, é o próprio Deus que tem provado a sua fé nessa fornalha de fogo. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 10, tem um versículo que diz que o nosso Deus ele não nos dá provação maior do que nós não podemos suportar. Deus ele tem te provado ainda, meus irmãos e minhas irmãs, até agora, até o dia de hoje, porque o nosso Deus, ele não diz do alto do céu, tem contemplado que você ainda suporta essa provação. Mas nesse mesmo versículo de 1 Coríntios capítulo 10, diz que quando nós não estamos mais aguentando, mais suportando a luta, a provação, o próprio Deus vem e nos dá o escape, e nos dá o livramento. Salmo 103, no versículo 14, da palavra de Deus diz que o nosso Deus ele conhece a nossa estrutura e Deus ele sabe que nós somos bons. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus em nome de Jesus manda te falar, viu? Que Deus ele conhece a sua estrutura, porque foi Ele que te criou, que te gerou, que te formou, que te fez. Portanto, Deus ele te conhece por dentro e por fora. Deus ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde ele pode te provar. Ele sabe até onde vai essa luta. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde vai as suas forças. E o nosso Deus ele sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis, mas Ele nos conhece, me conhece, nos conhece, meu irmão, por dentro e por fora. Mas fique
passar, que é o nosso Deus que fez essa ferida na sua vida. É Deus que está provando a sua fé. Deus que está permitindo esse problema, essa dificuldade, porque Ele está provando a sua fé. Mas é também o próprio Deus que vai te sarar, que vai te abençoar. É Deus que está te provando, é Ele que vai te aprovar. É Deus que tem permitido choro, Ele vai permitir alegria. Ele tem permitido a dor, Ele vai sarar a sua dor. É Deus que tem permitido um tempo de escassez, de luto, de seca, somente de provações. É Deus que vai trazer um tempo de bonança, de prosperidade, de conquista, somente de alegria, somente de felicidade sobre a sua vida. Portanto, descanse o seu coração no Senhor. Aquieta a sua alma, aquieta seu coração, aquieta seus pensamentos, porque Deus Ele fez a ferida, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas é o nosso Deus, o próprio Deus, que fez a ferida, e Ele vai te sarar. É Deus que tem permitido essa luta, e é Ele que vai solucionar esse problema. Você tem tanto entregado na concha das mãos dele, em orações ungidas, em intercessões ungidas, em clamores ungidos ali de madrugada, de manhã, de tarde e de noite. Eu creio. Aleluia. E aqui também diz, ó, sabendo, e a perseverança produz a experiência. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se você continuar nessa postura, esperando no nosso Deus, em nome de Jesus, com paciência, como diz em Efésios 3:20, lá na frente, Ele vai te abençoar. O nosso Deus, em nome de Jesus, vai te abençoar com além daquilo que você tem pedido, com além daquilo que você tem pensado. Só que para isso você tem que estar na obediência. Continue esperando no nosso Deus com paciência, e lá na frente, Deus, em nome de Jesus, vai te honrar, porque aqui diz Meu Deus. que a paciência produz a experiência. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é justo. Quem sabe lá atrás você teve perdas, prejuízo, você teve muitas perdas, mas Deus, em nome de Jesus, vai trazer um tempo de restauração, meus irmãos e minhas irmãs, para as suas vidas, para as suas famílias, para a sua casa, porque em Ageu 2:9 diz a palavra do nosso Deus nesse versículo que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se você teve perdas, prejuízo financeiro, material lá atrás, meu irmão, minha irmã, quando chegar o novo tempo de Deus, viu? Para a sua vida, para a sua família, para as suas casas, meu irmão, minha irmã, Deus, em nome de Jesus, manda declarar que a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque Deus, Ele vai abençoar suas vidas, suas famílias, suas casas, em todos os lados, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as coisas. Tudo aquilo, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês perderam lá atrás, Deus, em nome de Jesus, Ele vai trazer de volta, mas Ele vai trazer o dobro. Tudo aquilo que você perdeu lá atrás, se foi coisa grande, Deus lá na frente vai te abençoar com o dobro, com bênçãos maiores, porque antes você possuía lá atrás, porque é Deus de justiça na sua vida. Se você tem pedido para o nosso Deus justiça, Deus, em nome de Jesus, Ele vai te honrar com justiça. Só que depende de você continuar na obediência, esperando no nosso Deus, em nome de Jesus, com paciência, porque a paciência produz a experiência. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, a luta que você tem passado, a promoção que você tem passado, creia. Tudo que o nosso Deus, em nome de Jesus, te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque tem um versículo na palavra
E a experiência produz a experiência. O que significa isso, meus irmãos e minhas irmãs? Que a experiência produz a experiência. Que lá na frente, quando o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, pela infinita misericórdia, me abençoar e nos abençoar com toda sorte de bênção, porque grande vai ser o milagre na minha e nas nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, lá na frente, quando Deus, em nome de Jesus, te abençoar com um grande milagre, com uma grande vitória, lá na frente, depois você, meu irmão e irmã, vai continuar passando por mais luta, por mais provação, por mais tribulação, mas aqui diz, ó, e a experiência produz a esperança. Quando Deus te honrar lá na frente, quando Deus honrar a sua fé, quando Deus cumprir a promessa antiga dele, que ele te prometeu lá atrás, quando ele cumprir lá na frente, e ele te abençoar com uma grande vitória, quando depois, lá na frente, meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando por mais provação, por mais luta, você vai lembrar do milagre que Deus operou na sua vida lá atrás. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ter esperança de vitória, porque você já vai logo meditar Espírito. Como meu Deus me deu vitória lá atrás, Deus aqui na frente também vai me dar vitória, vai me ajudar, vai me abençoar, vai me dar vitória em todas essas lutas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, que eu também tenho passado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus ao mesmo tempo está se revelando nessa noite para suas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. Está se revelando como? Para você, que Deus, em nome de Jesus, Ele está no controle total e completo da sua vida. Mas o nosso Deus, em nome de Jesus, Ele também te ama. Ele quer te abençoar. Só que através dessa aprovação, ou dessas provações que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, têm passado, Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está tratando das suas vidas espirituais. Porque o nosso Deus, Ele não, em nome de Jesus, Ele me ama e Ele nos ama. Só que muitas das vezes, Deus, Ele também é um Deus de surpresa, viu? Porque nós vemos também, na palavra sagrada ungida do nosso Deus, ali sobre a vida de José do Egito, meus irmãos e minhas irmãs, que, vendo pelos olhos natural, parecia que nada ia dar certo na vida de José do Egito. Só que José do Egito, ele já tinha tido um sonho de revelação da parte de Deus para a vida dele, daquela exaltação que ele iria ter lá na frente. Quem sabe Deus, em nome de Jesus, durante a noite, já te deu um sonho de revelação. Ou quem sabe Deus, Ele já usou um vaso ungido na terra, um profeta bem ungido na terra, para vir profetizar sobre a sua vida. Só que, quem sabe, meu irmão e irmã, você achou que aquilo que Deus te prometeu iria se cumprir assim, fácil, com tanta facilidade. Só que nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que diz assim na palavra ungida do nosso Deus, que os próprios irmãos de José do Egito jogaram ele dentro de uma cisterna. Os próprios irmãos de José do Egito venderam ele para os mercadores do Egito. Quem sabe as próprias pessoas da sua família têm te jogado, meu irmão, minha irmã, dentro de uma cisterna. Mas como jogado dentro de uma cisterna? Te falando palavras que têm te entristecido, te falando palavras
irmãos de José do Egito venderam José do Egito para os mercadores do Egito. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, José do Egito teve que passar por todo aquele processo, por toda aquela dificuldade, mas era o quê? Um plano de Deus para a vida dele. E Deus, em nome de Jesus, manda te falar, meus irmãos e minhas irmãs, que é necessário você passar, meu irmão, minha irmã, por toda essa luta, por toda essa humilhação, por todo esse processo, mas assim como tudo aquilo de dificuldade que José do Egito passou, era um plano de Deus para a vida dele. Deus, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, manda te falar que todo esse processo aí, toda essa provação, toda essa dor que você tem passado, é um plano de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, para as suas vidas. Que assim como nosso Deus estava no controle total, inteiro, completo da vida de José do Egito, do servo dele, Deus, em nome de Jesus, manda te falar, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Deus, em nome de Jesus, está no controle total, inteiro, completo das suas vidas, da sua história e da sua caminhada com Ele. Só que nós vemos, em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que José do Egito, diz na palavra do nosso Deus, que José do Egito foi caluniado, foi preso. Quem sabe, até mesmo isso já aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs, nas suas vidas. Quem sabe como José do Egito, servo do Senhor, foi caluniado. Quem sabe vidas usadas pelo diabo, nosso adversário espiritual, já te caluniou com mentira, falando coisas que você não fez. Quem sabe já aconteceu muita injustiça na sua vida. E José do Egito, ele foi preso. Quem sabe assim como José do Egito, meu irmão, minha irmã, foi preso. Quem sabe você entrou aqui hoje nessa noite preso ou presa por provações, por humilhação, por dificuldade. Quem sabe você entrou aqui hoje nessa noite, você entrou aqui até mesmo no fundo do poço. Só o nosso Deus, em nome de Jesus, sabe como que está hoje nessa noite o seu coração, seus pensamentos, a sua mente, porque Deus, em nome de Jesus, Ele está te sondando e te sondando no profundo hoje nessa noite. E diz na palavra do nosso Deus que depois daquela prisão, Deus exaltou José do Egito como governador do Egito. Só que para isso, José do Egito, meus irmãos e minhas irmãs, teve que manter a fidelidade dele com o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, manda te falar, meus irmãos e minhas irmãs, que depois que terminar esse processo, que depois que terminar essa prisão de provações, viu, meu irmão, minha irmã, que você tem passado, Deus, Ele vai te exaltar, Deus, Ele vai te colocar como cabeça, Deus, Ele vai te honrar a sua fé, porque Ele vai cumprir, em nome de Jesus, aquilo que Ele te prometeu, em nome do Senhor Jesus, lá atrás, usando os vasos ungidos dele, usando os profetas ungidos dele, para te profetizar, em nome de Jesus, sobre as suas vidas. Só que Deus, em nome de Jesus, está me falando e nos falando hoje, nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que é preciso o quê? Que nós venhamos a ser fiel ao nosso Deus até o final, como José do Egito, o servo do Senhor, como José do Egito, o servo do Senhor, mesmo indo todo mal na vida dele, ele continuou servindo
continuou sendo fiel ao nosso Deus. E o final da história dele foi de derrota? Não foi, meus irmãos e minhas irmãs, foi como? Foi como o nosso Deus honrando a vida dele, honrando a fé dele, e cumprindo aquilo que Deus tinha prometido para ele lá atrás. Quem sabe você que hoje nessa noite, por causa das lutas, por causa das provações, você tem pensado em desistir. Mas Deus, em nome de Jesus, manda te falar, meu irmão, minha irmã, não desista. Seja como José do Egito, o servo do Senhor foi. Mesmo diante das lutas, das dores, das provações, continue servindo o nosso Deus, continue sendo fiel ao nosso Deus até o final. E assim como o final da história de José do Egito não foi de derrota, se você fizer a sua parte, se você ficar firme servindo o nosso Deus, mesmo estando tudo mal na sua vida como está, se você continuar servindo o nosso Deus e sendo fiel ao nosso Deus, mesmo você passando por essas provações, meu irmão, que você tem passado, Deus, Ele não vai permitir, Ele não vai permitir que o final da sua história seja de derrota, mas o final da sua história vai ser como foi o final da história de José do Egito. Vai ser Deus honrando a sua fé e a sua fidelidade, e vai ser o nosso Deus te abençoando e cumprindo a promessa ungida de exaltação, meu irmão, minha irmã, que Ele fez para a sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Satanás, só que para isso, meus irmãos e minhas irmãs, depende de mim, depende de você. Você tem que continuar firme na posição de fidelidade, de integridade até o final, porque Deus, Ele vai te abençoar muito ainda. Aleluia, Jesus, glória a Deus lá atrás. Somente para terminar, meus irmãos e minhas irmãs, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, nesse versículo ungido na palavra ungida de Deus, diz que assim como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, assim como o próprio Cristo tem permitido, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês venham a passar por um tempo somente de dores, somente de escassez, somente de provações, somente de lutas, dores, provações, de escassez e de deserto. Se mesmo estando tudo mal na sua caminhada com Cristo, se você continuar mantendo a sua posição de fidelidade, de perseverança, de integridade, principalmente de fidelidade, o próprio Cristo, o próprio Deus vai permitir um tempo na sua vida somente de honra, de vitória, de conquista, somente de prosperidade, porque assim como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. O nosso Deus, em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele é um Deus de justiça. Esse Deus, Ele permite um tempo somente de dores, de provações na sua vida. Deus, em nome de Jesus, é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder para entrar na sua vida com braço forte, com mão poderosa e te abençoar com um tempo somente de conquista, de prosperidade, somente de cumprimento de promessas ungidas do nosso Deus para as suas vidas. Só que Deus, Ele quer que você continue mantendo a fidelidade, a perseverança, continue sendo fiel ao nosso Deus, que assim como Deus, Ele tem permitido um tempo de grandes provações, Deus lá na frente vai permitir um tempo, aleluia, Jesus, glória a Deus, de bênçãos maiores do que as lutas
assim, meus irmãos e minhas fruto da fé, Senhor, não somos discernidos pelos olhos da fé, que o divino e o ungido todo-poderoso do Espírito Santo vai melhor em cada coração, amém? Agradeço a Deus, sagrado Cristo, a oportunidade de hoje. Amém. Pode aplaudir. Glória a Jesus. Glória a Deus. O negócio é esse. A perseverança é que nos faz ter esperança naquilo que nós vamos conseguir. Porque não é no começo nem no meio, mas é no